Bom, gente, para complementar aí as atividades, né, da semana passada e dessa semana, queria fazer uma revisão de algumas coisas que a gente já estudou de eletrostática, tá? O que tem nesse material já foi estudado por nós nas primeiras semanas de aula. Só como já tem algum tempo, vamos retomar rapidinho. Então, o que a gente tem que saber para entender a eletrostática? Primeiro, esse tal do átomo, né, todo o material que você pensar, ele é formado desse tal do átomo. O átomo, lá no meiozinho dele, né, aqui assim, é o que a gente chama de núcleo. Lá nesse núcleo a gente tem os prótons e tem os nêutrons. O importante para a gente vai ser os prótons, que são aqueles que têm cargas positivas. E lembrar que prótons não têm mobilidade, ou seja, próton vai estar sempre parado lá no centro, tá, do átomo. Enquanto que essa região ao redor do átomo a gente chama de eletrosfera. Lá tem o que a gente chama de elétrons, tá? Os elétrons ele têm carga negativa, tem uma massa muito pequena comparada com a do átomo e eles têm alta mobilidade. Então, enquanto o núcleo está paradinho, os elétrons estão em alta movimentação, tá? E aqui uma observação aqui embaixo, somente o elétron é transferido de um corpo para o outro. Então, toda vez que a gente estiver falando de eletricidade, processo de eletrização, é bom a gente lembrar que é sempre que está movimentando quem? O elétron. Tá? O próton nunca se move de um corpo para o outro. Tá? Então, se o elétron que se move e ele tem carga negativa, todo corpo, quando tiver uma carga negativa, é porque ele tem excesso de elétrons. Ou porque ele ganhou elétrons, tá? Teve um ganho de elétrons. Quando a gente fala que a carga é positiva, é porque lá falta elétrons, porque lá tem perda de elétrons, tá? Perdeu elétrons. Tá? Então, ó, repare que é ao contrário. Como os elétrons têm carga negativa, então acaba que as coisas ficam ao contrário. Negativa é porque tem muito elétron, ou seja, tem muita coisa negativa lá, e positiva é quando falta os elétrons, tá? Porque os prótons nunca vai de um corpo para o outro, somente os elétrons são transferidos, tá? E a carga vai ser zero ou vai ser nula quando tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então lembrar que esse desequilíbrio entre os prótons e elétrons que vai dar a carga resultante de um material. Os processos de eletrização, que a gente também estudou nas primeiras semanas de aula. Atrito, certo? Toda vez que um corpo atrita com o outro, vai roubar aqueles elétrons. Um pode roubar os elétrons do outro, tá? Se um está roubando o elétron do outro, o que pegou os elétrons vai ficar com carga negativa, o que perdeu os elétrons vai ficar com carga positiva, tá? Esse atrito ele pode ocorrer entre condutores ou isolantes, tá? Mas é um processo que é marcado aí nos isolantes, tá? Sempre tem que ter pelo menos um dos dois tem que ser isolante, tá? Não ocorre entre dois condutores. Tá, aí foi a primeira forma de eletrização que o ser humano conhecia, né? Lá na Grécia Antiga, os gregos já conheciam ele. Que é o mesmo processo quando na sala de aula eu faço aquilo de atritar a régua no cabelo e puxo os papeizinhos, ok? Eletrização por contato. Sempre que tem contato entre dois condutores, esses elétrons são redistribuídos, tá? Então, a gente tem que achar a carga total que tem no sistema e depois que tiver o contato, esses elétrons vão se dividir, né, entre os corpos. Então, a carga total permanece a mesma, mas ela é redistribuída, né? Então, se tem excesso de elétrons, os dois corpos vão ficar negativos. Se falta elétrons, os dois corpos vão ficar positivos. E se a carga total for nula, né, os dois no final vão ficar neutros. E por fim a indução, tá? A indução vai ocorrer sempre à distância, tá vendo? Ó, essa esfera não vai encostar nessa. Mas a presença de um material com cargas positivas vai desconfigurar as cargas desse daqui, vai atrair as cargas negativas todas para essa beiradinha de cá, para a extremidade de cá.
Aí a gente vai usar o aterramento para tentar reequilibrar essa esfera aqui localmente, tá? E aí quando a gente corta o fio, esses elétrons, por exemplo, que vieram para cá, atraídos por essa outra esfera, depois a gente corta o fio e ele permanece lá. Então a segunda esfera vai ficar cheia de cargas negativas. Então repare, em nenhum momento teve contato de um com o outro, tá? Foi sempre a distância. Então por isso que a gente chama de indução, tá? Então o material de cargas positivas fez surgir um outro material com cargas negativas, tá bom? O que inicialmente estava carregado a gente chama de indutor, o que depois ficou carregado com carga oposta a gente chama de induzido. E por fim, uma regra básica aí da eletricidade: se eu tenho duas cargas positivas, elas se repelem, elas vão se afastar. Se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Tá bom? Então assim, qualquer coisa, voltem o vídeo, assista de novo, tá? O material também dá uma lida, compare com o que eu estou falando e façam a atividade, ok? Qualquer dúvida, só chamar.